O que vou relatar a seguir ocorreu comigo no ano de 2021. Devido ao fato de eu ainda morar no mesmo local, omitirei o nome da cidade e o meu nome, para evitar algum transtorno. Eu trabalho desde jovem e sempre fui acostumado a ter meu dinheiro fruto do meu esforço. Havia anos que eu trabalhava como motorista em uma distribuidora de bebidas, em uma cidade na divisa do Amapá com o Pará. Lá fiz amizades e nunca tive problemas com ninguém. Era um ambiente muito agradável de se trabalhar. Infelizmente, devido a problemas financeiros, agravados por toda a situação desesperadora que vivemos durante a pandemia, já que muitos estabelecimentos, como bares e casas de show, precisaram fechar durante esse período. Os pedidos foram diminuindo e a empresa entrou em uma crise e precisou mandar alguns funcionários embora. E eu, infelizmente, fui um deles. Passei alguns dias em casa pensando em como ganhar dinheiro em meio a tudo o que estava acontecendo. Eu sabia que nenhuma empresa estava contratando, então eu pedi a familiares e amigos que me avisassem caso surgisse algum bico que eu pudesse fazer. Passados alguns dias, um amigo me ligou dizendo que precisava de alguém para dirigir seu táxi, já que um dos rapazes que dirigia para ele estava doente de Covid-19 e não poderia trabalhar enquanto não se recuperasse. Durante o dia, um rapaz trabalharia e eu substituiria o motorista do turno da noite. Eu receberia 50% do que eu faturasse. Nem precisei pensar muito e aceitei logo. Seria um ótimo negócio, ainda mais para mim que estava desempregado. Apesar de o número de pessoas circulando à noite naquele período ser menor, eu sempre conseguia dinheiro suficiente para me manter. Então continuei trabalhando e logo havia se passado um mês inteiro. No dia 1º de setembro foi quando tudo aconteceu. Para mim, era apenas mais uma noite de trabalho como qualquer outra. Mal sabia eu que aquela noite mudaria minha vida para sempre. Eu estava rodando já há algum tempo. Tinha transportado alguns passageiros e tudo ia como de costume. Foi quando um homem fez sinal de parada. Eu parei e dei boa noite. E ele não respondeu, só perguntou quanto eu cobraria para levá-lo a um bairro que ficava na divisa do município. Esse bairro em questão ficava praticamente na zona rural, pois para chegar até lá, tinha que se enfrentar 30 minutos de uma estrada de terra que ficava às margens da rodovia. De início fiquei relutante, pois além de ser muito distante, eu tinha medo de aquele homem estranho me assaltar no meio do caminho. Ele percebeu minha preocupação e disse: "Moço, não precisa se preocupar, eu não sou bandido." Ele levantou a camisa para me mostrar que não estava armado e puxou apenas uma carteira velha do bolso da calça. Fiquei mais tranquilo e disse a ele: "Tudo bem, amigo, eu lhe levo, porém você terá que me pagar antes." Ele sorriu e concordou com a cabeça. Acertamos o preço e ele me pagou. Logo, pegamos a rodovia e íamos conversando sobre a pandemia e coisas do cotidiano. 10 minutos depois, chegamos à estradinha de terra que levava para a localidade em que ele queria ir, que era formada por alguns sítios que ficavam ao longo da estrada, porém um bem distante do outro. Estávamos a uns 20 minutos na estradinha, quando de repente o homem colocou a mão na barriga e deu um grunhido de dor. Eu reparei a atitude dele e perguntei se ele estava bem, e ele disse que sim. Porém, pouco tempo depois, ele me pediu que eu encostasse o carro, pois precisava ir ao banheiro e não aguentaria até chegar em casa. Eu encostei e o homem pediu que eu esperasse por algum tempo, e logo entrou no mato. A noite estava quente, então liguei o ar-condicionado do carro e fechei os vidros. Esperei por vários minutos e nada.
Estranhei a demora do homem e olhei no relógio, e era 8h10 da noite. Dei 2 buzinadas para chamar a atenção do passageiro, porém nada do passageiro voltar. Fiquei desconfiado com aquela situação e já ia embora. Foi quando vi pelo retrovisor que alguns metros atrás de onde eu estava, tinha alguém em pé, vindo na direção do carro. Eu fiquei quieto olhando aquela figura que imaginei ser o passageiro. Devido à escuridão, eu não conseguia ver direito, mas percebi que caminhava lentamente. Aquilo veio se aproximando pouco a pouco, e quando chegou perto do carro, foi que o medo me dominou. As luzes do carro iluminaram o vulto, que agora eu podia ver claramente. Aquele ser era todo coberto de pelos negros. Tinha braços longos e era bem alto. Tinha facilmente uns 2 metros de altura. Suas orelhas eram grandes e pontudas, e um focinho comprido. Uma boca cheia de dentes tão grandes que ficavam para fora dela. Eu observei aquilo atônito, paralisado pelo medo. Senti um cheiro insuportável de carniça que me tirou daquele estado de paralisia. Eu liguei o carro e saí o mais rápido que pude. E assim que a coisa me viu saindo, soltou um berro horrível que gelou até a minha alma. Ele se pôs em 4 patas e começou a correr atrás do carro. Eu pisei fundo, ignorando os buracos da estradinha, e ele era muito rápido. Eu estava a 60 quilômetros por hora e ele acompanhava aquela velocidade com muita facilidade. Chegamos em uma ladeira e eu consegui tomar uma boa distância. E logo me ocorreu que eu precisaria manobrar o carro em algum lugar, pois a estrada era muito estreita e eu precisaria voltar pelo mesmo caminho de onde tinha vindo. Eu não reduzi e continuei pela estrada, até que alguns minutos depois avistei um descampado na beira do caminho. Provavelmente alguém pretendia construir uma casa ali, já havia limpado o local. Eu reduzi a velocidade e entrei no descampado para manobrar. Quando voltei para a estrada, já no sentido de retorno, escutei aquele berro horrível novamente, e os faróis iluminaram aquele monstro, que de repente ficou de pé no meio do caminho. Ele parecia furioso e claramente queria bloquear a minha passagem. Tomei coragem e acelerei na direção daquilo. E pela primeira vez reparei em um pedaço de camisa rasgada que estava no corpo do bicho. Era a camisa do meu passageiro. Ele era aquele ser, e aquilo com certeza era um lobisomem. Ele saltou para o lado, mas eu o acertei, quebrando meu farol esquerdo e jogando o bicho na beira da estrada. Eu passei com o carro e pisei fundo novamente. O lobisomem se levantou como se nada tivesse acontecido e voltou a correr novamente atrás do carro. Ele me acompanhou durante todo o trajeto da estrada de terra e só fui ficando para trás quando eu alcancei a rodovia, pois puxei 120 km por hora. Voltei para a cidade e fiquei no ponto dos taxistas até amanhecer. Quando amanheceu, levei o carro para uma oficina e quando o dono do táxi me ligou para saber o que tinha acontecido, eu disse para ele que tinha atropelado um cachorro e ele acreditou. Paguei pelo conserto e trabalhei até o funcionário que eu estava substituindo voltar. Todas as noites eu ficava apreensivo durante o meu período de trabalho, pois na minha cabeça a qualquer momento poderia cruzar com aquele bicho novamente. Atualmente, estou trabalhando em uma loja de materiais de construções. Evito sair à noite e principalmente em lugares afastados. Vez ou outra tenho pesadelos com aquela coisa. Nunca contei nada disso para ninguém, pois acho que ninguém acreditaria. O que mais me amedronta é saber que em algum lugar por aí aquele lobisomem ainda está solto.